Evangelho de João, irmãos, capítulo 3, versículo 22. Vamos hoje, com a graça de Deus, completar este capítulo, né? Vamos ler até o verso 36, tá bom? Vamos ver. Diz assim, irmãos, a Sagrada Escritura. Ora, 22, perdão. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, esse trecho, ele, concluindo aqui o Evangelho de, aliás, o capítulo 3 do Evangelho de João, é um testemunho de João Batista, e é um testemunho que nós podemos chamar, e até eu coloquei como realmente meu tema hoje, dentro desse texto, testemunho humilde de João Batista. Porque o que ele faz aqui, irmãos, é corrigir um problema que estava acontecendo com os seus discípulos, na maneira como eles estavam vendo João Batista, na maneira como eles estavam enxergando a ele. E João Batista precisa corrigi-los, precisa mostrar a eles quem ele é de fato, qual a posição dele. E ao mesmo tempo mostrar para aqueles discípulos qual é realmente a pessoa importante a quem eles devem olhar, a quem eles devem crer e buscar. Porque é bem interessante que aqui há uma certa, dentro da mente deles, desses discípulos, uma certa disputa entre João Batista e Jesus Cristo. Então eles veem isso, eles olham e dizem assim: Jesus está ganhando essa disputa, Jesus está batizando mais, e o nosso mestre está batizando menos, e cada vez menos, e daqui a pouco vai chegar um momento que ele não vai batizar ninguém, e que esse Jesus que apareceu agora, ele vai batizar e vai ganhar a popularidade que o nosso mestre tem. Então eles ficaram muito chateados com isso. Na mente deles então tinha uma disputa entre João Batista e Jesus Cristo. Eles não estavam entendendo que, na verdade, os dois, eles estavam não disputando, mas eles estavam na mesma obra, no mesmo trabalho, tanto João Batista como o Senhor Jesus Cristo. Mas o problema deles estava, irmãos, em que eles ainda não tinham compreendido que o que importa é a vontade de Deus. O que importa é o que Deus revela, o que Deus mostra. E eles já estavam com aquele pensamento humano, pensamento esse que nos leva, irmãos, a nós valorizarmos não as coisas de Deus, não as obras de Deus, não a revelação de Deus, não o que Deus realmente quer dar, mas aquilo que é humano, aquilo que nós, ou que nós gostamos,
que nós valorizamos ou que os outros apresentam para nós como importante, como valioso, né? Então, o que é humano? São as opiniões humanas, são os valores humanos, e isso leva a valorizar as pessoas, idolatrar pessoas, idolatrar aquelas pessoas que nós gostamos, que nós amamos, e desprezar aquilo que vem de Deus e, consequentemente, desprezar o próprio Deus. Então, o problema deles aqui era, na verdade, uma religião humana, uma religião que não era uma religião, pelo menos até aquele momento aqui em que eles levam essa questão para João Batista, não era uma religião revelada, não era uma religião que vinha de Deus, porque quando a religião vem de Deus, as pessoas passam a valorizar o que vem de Deus e, consequentemente, adorar o próprio Deus e entender que tudo é criatura e que tudo serve a esse Deus. As coisas passam a ficar no lugar correto. Mas a religião humana, ela é levada à idolatria e à valorização do próprio homem pelo homem. O homem é colocado na posição de Deus. E esse era o problema deles aqui. Então, o que João Batista faz, irmãos? Ele está numa posição muito ali importante na discussão e no entendimento daqueles discípulos, e o que ele faz é corrigi-los, porque ele se humilha e se coloca na sua posição e exalta quem tem que ser exaltado, e ele corrige então e procura mostrar a eles como eles devem pensar, quem eles devem crer, quem eles devem adorar de fato. Ele faz uma correção na religião daquelas pessoas e no entendimento religioso daquelas pessoas. O Evangelho de João o tempo todo, na verdade, está fazendo isso. O objetivo dele é apontar aquele realmente que nós precisamos, em quem nós precisamos crer, que nós precisamos amar e que nós precisamos adorar, e não colocar qualquer outra pessoa ou coisa no local desse, que é na posição desse, que é o próprio Cristo Jesus. Cristo é o centro do Evangelho de João. Vocês se lembram, irmãos, como esse Evangelho já começou? Vamos olhar lá para o primeiro versículo do Evangelho, capítulo 1, verso 1. Ele já começa a apontar exatamente para Cristo Jesus. Então, o que ele diz no primeiro versículo do Evangelho? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele já começa apontando para Cristo e já começa mostrando que realmente Cristo é que importa, que ele é o Verbo, e ele é o Verbo que se fez carne. Lá no versículo 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É esse Verbo que ele vai apresentar, que se tornou homem, que se fez carne, que se revestiu de humanidade, mas é o Verbo, é a palavra, é o próprio Deus. Como ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É interessante que desde o início do Evangelho, eu até destaquei isso para os irmãos, ele faz uma correção exatamente da religião humana que valoriza o homem, colocando o homem no lugar de Cristo, no lugar de Deus. E ele pensa logo em João Batista. É interessante isso. Dá até para nós imaginarmos que o evangelista João, ele estava pensando exatamente, em alguns momentos que ele escreve o Evangelho, ele está pensando nessas pessoas que possivelmente na época dele estavam ainda seguindo João, ou valorizando João Batista, em vez de olhar para Cristo Jesus. E ele coloca aqui, por exemplo, irmãos, observa, ele diz no versículo 5, vamos ler do versículo 5 em diante, ele diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Observe o detalhe adicional que João coloca aqui no versículo 8. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. João não é a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Ele veio para dar testemunho da luz. Logo em seguida, mais adiante um pouco, melhor dizendo, quando vem aquela comissão, que nós já estudamos aqui também, de fariseus e religiosos do Sinédrio, para perguntar quem era João Batista, para fazer uma investigação, e eles vieram então pesquisar, investigar quem era esse homem que estava batizando, que estava causando
muito movimento na região, ele fala assim no versículo 19: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. João Batista então nunca se colocava no lugar de ênfase ou de centro, mas ele, tanto o Evangelho de João diz, ele não era luz, como o próprio João sempre se colocou, se rebaixou e sempre mostrou assim: eu não sou o Cristo, mas eu sou o quê? Aquele que aponta para Cristo. E é isso que ele faz o tempo todo. Observe o versículo 29. No dia seguinte, aqui do mesmo capítulo 1, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual ele disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Esse é que importa. Ele foi primeiro do que eu, ele existe antes de mim, é ele que tem que ser proclamado, é dele que nós temos que falar. Então ele aponta sempre para Cristo. João Batista nunca se coloca numa posição de destaque, mas sempre apontando para Cristo e mostrando Cristo. Então o tempo todo, meus irmãos, tanto João como o evangelista, João o Batista, como João o evangelista, que foi quem escreveu o Evangelho, tanto um como o outro, eles mostram que nós não podemos de maneira nenhuma valorizar ao João Batista e colocá-lo acima de Cristo Jesus. Mas sempre João Batista é um precursor, é um profeta que vem apontar para Cristo, e que Cristo é o que importa, que nós devemos olhar para Cristo, porque Ele que é o Verbo, Ele que é o Redentor, Ele que é o Salvador. Então, irmãos, me parece que, não podemos afirmar categoricamente, mas nos parece que João, o evangelista, ele estava sempre preocupado com uma espécie ou de seita que servia ainda, ou pensava ainda o João Batista, ou de pessoas que estavam ainda valorizando o João Batista, e por isso ele sempre, quando ele fala de João Batista, ele sempre dá essa ênfase: olha, João Batista não é o importante é Cristo, o importante é Ele. João Batista apontava sempre para Ele. E aqui ele insere, irmãos, agora esse testemunho de João Batista, que vai do versículo, aqui nós podemos observar, 27 até o versículo 36, agora do capítulo 3 do Evangelho de João, que é o texto base da nossa mensagem hoje à noite. Do versículo 27 ao versículo 36 é o testemunho de João. É um testemunho corrigindo um erro dos seus discípulos, que estavam ressentidos porque João estava perdendo a sua posição diante da análise deles, do pensamento deles. João estava ficando sem importância e eles estão ressentidos, e João Batista agora vai corrigir, vai dar o testemunho e vai mostrar: mas tem que ser assim, e eu estou alegre. Ele diz: eu estou alegre com isso, eu não estou triste não, eu não estou ressentido, eu não estou invejoso ou triste porque eu estou perdendo meu lugar. Muito ao contrário, eu vim para isso, e eu estou muito feliz, eu estou muito alegre porque isso está acontecendo. E é isso que vocês têm que entender. Vocês têm que crer nele, porque Ele é o Salvador, Ele que tem que ser exaltado, Ele que tem que ser glorificado, Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser o objeto da fé de vocês, e vocês têm que crer mesmo nele, porque se vocês não crerem nele, não há esperança, não há salvação, não há redenção, não há livramento da terrível ira de Deus fora da fé nesse Senhor Jesus Cristo. Esse é o testemunho de João Batista. Meus irmãos, isso é um alerta para nós o tempo todo, porque nós todos temos esse perigo religioso. Observe que João Batista não é um falso profeta. Muito ao contrário, João Batista é profetizado já no Antigo Testamento. É o último dos profetas do Antigo Testamento. Ele fecha todo um ciclo de profetas de Deus que encerra nele. João Batista, ele é um profeta verdadeiro, ele é um profeta de Deus, ele não é um falso profeta. Mas até João Batista enfrentou o perigo por parte das pessoas que gostavam dele, que amavam a ele, que aceitaram, pelo menos em algum sentido, a sua mensagem, foram batizadas por ele, estavam sempre perto dele. Mesmo essas pessoas que estavam diante de um profeta verdadeiro, diante de um profeta genuíno, um profeta de Deus,
o precursor de Cristo, o mais importante profeta, nós podemos dizer, mesmo essas pessoas, elas erraram. Elas começaram a valorizar demasiadamente João Batista e esquecer a mensagem de João Batista, esquecer que a mensagem toda de João Batista era essa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, creiam nele, confiem nele para que vocês sejam salvos. Se pessoas, irmãos, que conviveram com João Batista, que estiveram com João Batista, que ouviram João Batista cometer esse erro, é evidente que esse erro e que esse problema ele está presente no mundo hoje, onde não existem somente pessoas semelhantes a João Batista, no sentido profeta mesmo não tem mais, mas no sentido de que ele era um verdadeiro ministro da palavra. Hoje existem verdadeiros ministros da palavra, mas existem muitos e muitos falsos ministros, falsos profetas, falsos pregadores. Imagine, irmãos, que se pessoas que conviveram com João Batista, elas foram iludidas, elas foram enganadas, quanto mais isso será verdade com pessoas hoje no nosso tempo, que não tem alguém como João Batista próximo a si, um fiel ministro, alguém que realmente ama a Cristo e prega o Evangelho, mas tem um falso, um enganador, um falso profeta, alguém que engana, que não prega a Cristo. Quantas pessoas hoje estão enganadas por falsos profetas? Quantas pessoas hoje estão na semelhança, o que eu quero dizer em termos de, se isso aconteceu com aquelas pessoas que estiveram perto de João Batista, quanto mais isso vai acontecer com pessoas que não têm um verdadeiro pregador perto de si, mas que ouvem os falsos, que ouvem os enganosos. Quantas pessoas não estão se afastando de Cristo, valorizando os homens, exaltando homens, adorando homens, com uma religião humana, com uma religião falsa? Quantas pessoas hoje não estão enganadas assim? Esse texto, então, ele se torna um alerta para nós, como que dizendo para nós assim: cuidado, muito cuidado. Se aconteceu isso com João Batista, isso pode acontecer com qualquer pessoa hoje, de ela, mesmo quando ela está ouvindo um fiel ministro, ela valorizar mais esse ministro que Cristo, que seria um erro, que foi o que aconteceu aqui com eles. E mais ainda, quando essas pessoas ouvem falsos ministros, falsos pregadores, pessoas que realmente não pregam a Cristo, que não fazem como João Batista, que apontava para Cristo, mas que apontam muitas e muitas vezes para um falso Cristo. Esse texto é um alerta para nós. Nós precisamos, irmãos, então ouvir esse texto como um alerta e seguir as orientações dele, porque ele vem com uma correção para nós, um alerta que nos corrige, que nos mostra assim: olha, cuidado com isso, sigam esse caminho aqui, é o caminho que o texto vai nos mostrar. E é nesse sentido que eu quero ler com os irmãos esse texto, como uma correção, como um alerta, como um caminho seguro que nós temos a seguir, que nos previne contra o engano da falsa religião. Que o sentido da falsa religião aqui no texto é o seguinte: é que ela valoriza o homem, ela desvaloriza a Deus. Ela exalta o homem, ela despreza a Deus. Ela coloca o homem no lugar de Deus. E a mensagem do texto o centro da mensagem está aqui no versículo 30. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? O que diz o versículo 30? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a religião verdadeira, esse é o cristianismo verdadeiro. É quando Cristo cresce, é quando Cristo é exaltado, é quando Cristo é proclamado, é quando Cristo é colocado como centro e as pessoas olham para Cristo para serem salvas, e o homem desaparece, porque o homem não é importante, o homem não pode salvar. Mas a religião humana faz o inverso: Cristo desaparece, e quem aparece são os homens com as suas religiões falsas, exaltando a si mesmos, colocando a si mesmos como os salvadores. Então vamos entrar no texto, irmãos. Do verso 22 ao verso 26, o texto apresenta o ressentimento dos discípulos de João Batista. Do verso 27 ao verso 30, nós temos a posição de João Batista. E do verso 31 ao 36, nós temos a posição de Cristo Jesus, nosso Senhor. E tudo isso aqui é que o texto vai mostrar para nós, corrigindo o ressentimento pecaminoso da falsa religião dos discípulos de João Batista. Vamos então entrar no texto. Esse texto, ele é João, o evangelista, prossegue a história de
Cristo Jesus, no seu Evangelho, ele tinha encerrado, vocês devem lembrar disso, do primeiro verso ao versículo 21, temos o encontro de Jesus com Nicodemos, e nesse encontro se fala aqui do novo nascimento. Jesus corrige também Nicodemos, apresenta o novo nascimento, a obra da graça de Deus, chama Nicodemos para a fé, apresenta o amor de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus apresenta a si mesmo, isso aqui já é importante para esse texto que nós vamos estudar, estamos estudando hoje. Ele apresenta a si mesmo como aquele que vem do céu. Observe o versículo 13, ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então ele está aqui dizendo: eu vim do céu, eu sou uma testemunha celestial, eu sou uma testemunha que veio do céu. Então Jesus tem todo esse diálogo com Nicodemos. Esse diálogo encerra no versículo 21, e o verso 22 vai dizer assim, não é? Depois disto, ou seja, depois desse diálogo com Nicodemos, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Parece assim um pouco estranho dizer que ele foi para a terra da Judeia, se ele já estava na terra da Judeia, né? Se nós formos pensar aqui no versículo, vamos dar uma olhadinha aqui, só para os irmãos nós nos localizarmos, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, os cambistas assentados, e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois, ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Então Jesus foi para a Páscoa em Jerusalém. Nós lemos também lá no versículo 23, no capítulo 2 ainda, dizendo assim: e estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conheciam. Então ele estava em Jerusalém, ele estava na Judeia, ele estava na Páscoa, né? E ele conversou com Nicodemos ali. Como é que diz o texto então que ele foi para a Judeia? Ora, porque o sentido é o seguinte, irmãos, o versículo 22 quer dizer o seguinte: não é que Jesus não estivesse na Judeia, ele estava na Judeia, ele estava em Jerusalém, mas ele foi para o interior da Judeia, ele saiu de Jerusalém e foi para o interior da Judeia. Esse é o sentido do versículo 22. Então no versículo 22 diz assim: depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, estava ali com eles e batizava. Então, irmãos, ele exerceu um ministério no interior, mais no interior. E que ministério é esse? O ministério de batismo. Jesus também batizava. Ele mesmo não batizava, mas João vai nos informar depois que eram os seus discípulos que batizavam, mas era um ministério de batismo. Esse ministério de batismo já era mais ou menos assim uma transição entre o batismo de João Batista e o batismo cristão que nós temos até hoje, né? Mas Jesus estava ali batizando aquelas pessoas através dos seus discípulos. Aí diz o versículo 23, irmãos, que João batizava também. Olha o que diz no versículo 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Muitas pessoas então continuaram vindo. João também batizava, havia muitas águas. Aqui esse local exatamente nós não temos certeza a localização de Salim, diz aqui em Enom, junto a Salim. E João Batista batizava ali porque havia muitas águas, fontes e muitas águas. Ele acrescenta um detalhe importante no versículo 24, que para nós parece também desnecessário, né? Que diz assim: porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Ora, se ele estava batizando, não era necessário dizer que ele não tinha sido lançado na prisão, porque se estivesse preso ele não estaria batizando. Por que João acrescenta mais esse detalhe aqui no versículo 24? Provavelmente, irmãos, é para fazer uma harmonia entre o evangelho de João e os outros evangelhos. Você tem, por exemplo, o evangelho de Marcos dizer que Jesus, logo depois da tentação,
ele começou a pregar, depois da tentação e depois da prisão de João Batista, ele começou a pregar o reino de Deus. Então, aqui uma questão da harmonia dos evangelhos, não é uma contradição. O que João está colocando aqui, os evangelhos, os 3 evangelhos chamados sinóticos, eles mostram assim: Jesus começou a pregar o reino após a prisão de João Batista. Por isso, quando João escreve o seu evangelho, ele acrescenta que isso não quer dizer que ele não estivesse pregando antes da prisão. Ele já tinha um ministério antes da prisão de João Batista, que não contradiz os outros evangelhos, mas acrescenta mais essa informação. Ou seja, quando João Batista ainda estava batizando, logo após Jesus foi tentado, voltou, começou então o seu ministério ali em Jerusalém, operou milagres, como nós já estudamos aqui, conversou com Nicodemos e começou também a batizar. E isso, João Batista ainda não tinha sido preso. Então, o ministério de ambos ali, vamos dizer assim, correspondeu. O ministério de João Batista está acabando, está concluindo, ele está já encerrando. Daqui a pouco ele será preso e morto, como nós conhecemos a história. E aí Jesus continua, e é dessa parte que os sinóticos contam a história, da prisão de João Batista em diante, mas já teve um ministério anterior. Ao mesmo tempo em que João Batista estava encerrando o seu ministério de batismo, Jesus estava começando o seu ministério de batismo. E é por isso que no versículo 24, João, o evangelista, ele acrescenta essa informação, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Então o contexto todo aqui o que é? De batismo, de purificação, de lavagem. Os judeus também faziam as suas purificações e faziam as suas lavagens. Nós observamos aqui, por exemplo, irmãos, vamos dar uma olhadinha novamente aqui no capítulo 2, no versículo 6, só para vocês pegarem mais essa informação aqui. Capítulo 2, versículo 6, diz o texto: estava ali postas, quando Jesus transformou água em vinho, só para relembrar os irmãos, estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Então os judeus realizavam purificações, lavagens. Isso não era uma coisa desconhecida deles, assim, essa cerimônia, o cerimonialismo com água, usando lavagem. Inclusive isso já tinha desde o Antigo Testamento. Por isso nós entendemos o que vai acontecer logo em seguida. Voltando para o capítulo 3, para o versículo 25, aparece então uma questão entre os discípulos de João e os judeus. Observem, irmãos, no capítulo 3, verso 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Teve um debate entre eles. Nós não sabemos exatamente qual foi o teor, né? Qual foi o assunto deste debate, o que um dizia, o que o outro dizia, aliás, mas nós sabemos o assunto nós sabemos. João informa aqui, ele diz: houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca do quê? Da purificação. Esse era o assunto. O que cada um dizia ali nós não sabemos, mas provavelmente o que podemos supor? Os discípulos de João diziam: não, o batismo de João é o correto. Esse é o batismo correto, esse é o batismo certo. Já os judeus diziam: não, esse João aí, nós achamos que não. Nós acreditamos que a nossa purificação, as purificações já que nós fazemos da nossa religião, é que tem que ser praticada. E então provavelmente esse foi o assunto, ou seja, um debate religioso sobre a purificação. Observe, irmãos, aqui todo este assunto. Ora, com certeza, nesse debate, alguém deve ter falado assim: vocês sabiam? Tem um homem aí que está batizando até mais que João. Ele está batizando mais que João. Enquanto nós estamos aqui debatendo sobre qual é o melhor batismo, ou qual é a melhor purificação, ou qual é a mais correta, tem um homem que está batizando mais que João. Quem é esse homem? Jesus. Então, provavelmente, essa foi, vamos dizer assim, o andamento da conversa, e eles então ficaram sabendo: ei, Jesus está batizando mais que o nosso mestre.
Enquanto nós estamos aqui defendendo nosso mestre, defendendo o batismo dele, e aqui debatendo com esse judeu, tem um homem aí que está causando mais prejuízo para o nosso mestre. Quem é? Jesus. Nós estamos aqui perdendo tempo debatendo com esse judeu, enquanto tem um problema maior para o nosso mestre. Quem é? Jesus. Jesus é o problema, porque Jesus está batizando mais que o nosso mestre. Então nós temos que avisar o nosso mestre. Ele precisa saber disso, ele precisa saber do perigo que está correndo o seu ministério, do perigo que está correndo o seu batismo, porque nós temos notado que está diminuindo os batizados, né? Os batismos, melhor dizendo. Estão diminuindo os batismos, as pessoas estão vindo menos, e enquanto estamos sabendo agora que muitos e muitos estão indo para esse batismo de Cristo. Jesus está batizando mais que o nosso mestre, então nós temos que avisá-lo, e foi exatamente isso, irmãos. Vamos ler de novo o versículo 25 e 26, para os irmãos perceberem aqui. Versículo 25 diz assim: houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele-o batizando, e todos vão com ele. Observem que eles o chamam de Rabi, mestre, e diz assim: aquele que estava contigo além do Jordão. Eles sabiam, Jesus esteve com João ali no Jordão. Eles sabiam também que o João tinha dado testemunho de Cristo. Imaginemos então, é possível que quando eles falam isso aqui, que tu deste testemunho, como até repreendendo João, dizendo assim: viu o que o Senhor fez? O Senhor deu testemunho dele. Lembra aquele que o Senhor falou bem? Lembra aquele que o Senhor apontou? Lembra aquele que o Senhor disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Lembra aquele que o Senhor diz: vão e sigam a ele? Pois bem, as pessoas estão seguindo mesmo. As pessoas estão deixando o Senhor, as pessoas estão abandonando, as pessoas estão buscando mais esse Cristo que o Senhor exaltou do que o Senhor mesmo, Rabi. O Senhor está vendo o que está acontecendo? O Senhor está perdendo a sua posição, o Senhor está perdendo o seu lugar. Irmãos, vamos analisar um pouquinho aqui o sentimento e o que está no coração destes homens. Primeiro, eles não aceitaram o testemunho de João. Esse versículo 26: e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho. Eles tinham ouvido o testemunho, eles tinham ouvido a pregação de João. João era eu vou repetir, irmãos, o que eu disse desde o início. João era um verdadeiro profeta. O que é um verdadeiro profeta? É aquele que traz a verdadeira palavra de Deus, é aquele que dá um testemunho verdadeiro, aquele que prega a verdade, que ensina a verdade, que proclama a verdade. Mas eles não creram no testemunho de João. Eles, na verdade, se sentiam discípulos de João, mas se eles fossem realmente discípulos de João, eles não estariam falando isso. Eles teriam crido no testemunho de João, eles teriam também seguido a Cristo, e não estariam pensando assim. Eles se sentiam discípulos de João, mas de fato eles não eram discípulos de João. Por quê? Eu digo isso, porque eles não aceitaram o testemunho de João, eles não aceitaram a boa pregação e o bom testemunho de João, muito ao contrário, rejeitaram e disseram assim: o Senhor está errado, o Senhor falhou em dar bom testemunho dele, o Senhor não devia ter dito isso, porque o Senhor é que é importante, o Senhor é o mestre, o Senhor é o Rabi, o Senhor é quem vem batizando, o Senhor foi que revolucionou aqui esse lugar, o Senhor trouxe uma mensagem em que as pessoas ficaram felizes, empolgadas, e todas quiseram se batizar, e fizeste bem a tantas pessoas, mas o Senhor errou quando deu testemunho a respeito desse Cristo. O Senhor não devia ter feito isso. Irmãos, que coisa impressionante, que é possível ouvir um verdadeiro pregador, ouvir a boa palavra, gostar desse pregador, defender esse pregador, falar bem dele, e ainda assim não amar a Deus, não amar a Cristo, não aceitar a boa doutrina, não aceitar a boa palavra. Não importa quanto você ama um pastor fiel,
não importa quanto você fala bem dele, não importa quanto você fala dele, diz, esse pastor, eu gosto dele, ele é um homem fiel, ele é um homem que prega a palavra de Deus, não importa. Alguém pode ir para o inferno, alguém pode perder a alma, alguém pode perder a sua alma, amando e falando bem dos fiéis pregadores da palavra, porque essas pessoas, elas podem estar valorizando a personalidade, a pessoa, o indivíduo, o homem, os seus dons, os seus talentos ou o que for, e desprezando a doutrina que eles pregam, a palavra que eles pregam. Isso aconteceu com João Batista, isso aconteceu com Paulo, com Pedro, com Apolo. Basta você ler a carta aos Coríntios. O que Paulo fala lá aos Coríntios, em 1 Coríntios, lá nos primeiros capítulos? Exatamente do culto à personalidade que estava acontecendo na igreja de Corinto, em que um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, de Cefas, de Apolo, melhor dizendo, e outro dizia assim, eu sou de Cristo. Mas nenhum deles realmente amava e seguia Cristo. Eram todos verdadeiros pregadores que eles estavam falando, apóstolos, mas nenhum deles realmente amava o Cristo que eles pregavam. Que coisa séria e solene para todos nós. A pergunta que fica, irmãos, a questão é essa. Aliás, a doutrina é essa, o ponto é esse. É possível alguém ouvir a palavra e, em vez de crer na palavra e ir a Jesus para ser salvo, valorizar mais o mensageiro do que a palavra e perder a própria alma? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Homens não importam. Homens são falhos, são pecadores, inclusive podem cair em pecados graves. Homens não salvam ninguém. Homens só vivem, só são sustentados pela graça de Deus, e tudo é pela graça. Mas quem salva, quem tem que ser valorizado, tem que ser crido, Cristo, irmãos. Nós temos que crer no testemunho fiel da palavra de Deus, e tomemos muito cuidado para que o nosso coração não nos engane, não nos iluda e nos leve a valorizarmos os homens, até mesmo ministros fiéis, e colocá-los no lugar de Cristo, como aconteceu com João Batista, com Paulo, com Cefas, com Apolo, todos os ministros fiéis, mas que as pessoas colocaram no lugar de Jesus. E o que dizer dos falsos ministros que estão por aí? O que dizer daqueles, se isso acontece com os ministros fiéis, e esse é o meu ponto desde a introdução, se isso acontece com os ministros fiéis, como não acontece muito mais? E é claro, com quem ouve falsos pregadores. Porque esses pregadores falsos não apontam para Cristo, não proclamam a Cristo, não dizem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, eles não fazem isso. Eles distorcem, eles podem até falar de Cristo, eles podem até mencionar a Cristo, mas eles distorcem. Porque esses ministros falsos não são como João Batista, não são como Pedro, não são como Paulo, que queriam se rebaixar, e se as pessoas os exaltassem acima de Cristo, não era culpa deles, era culpa das pessoas. Mas esses falsos ministros não são como eles querem se exaltar, eles querem se colocar no lugar de Cristo, eles querem que Cristo suma, desapareça, e eles querem exatamente que eles sejam exaltados, sejam valorizados, sejam honrados, sejam cridos. Eles se apresentam então como salvadores, como homens que através deles é que Deus vai operar alguma coisa, e você tem que ir a eles. E ai de você se não crer neles. São homens que rebaixam a Deus, que rebaixam a Cristo, e que usam Deus e Cristo apenas como pretexto para a ego-idolatria, para que eles apareçam no lugar de Cristo. E eles querem discípulos mesmos para eles. Eles não querem discípulos para Cristo, eles querem discípulos para eles. Ora, tomemos muito cuidado, irmãos, tanto com uma coisa como outra. Tanto pode ocorrer conosco de nós olharmos para um verdadeiro ministro e esquecermos a mensagem e gostarmos tanto dele porque ele é carismático, porque alguma coisa nele nos atrai, e esquecermos de Cristo, como ocorreu com João. Mas também tomemos muito cuidado com os falsos ministros do Evangelho, que esses mesmos, eles querem nos afastar de Cristo. O que fazer então, irmãos, para não cairmos nesse erro
nós devemos ouvir João Batista e entender que existe uma posição dos ministros e existe uma posição de Cristo. E nós temos que colocá-los na posição em que é apropriada a cada um deles, que de fato pertence a cada um deles. Se nós fizermos isso, se nós colocarmos cada um no seu lugar, cada um na sua posição, nós não vamos ter problemas. E é isso que João Batista vai falar agora. Vamos para o segundo ponto. No versículo 27, João Batista ele começa a corrigir então aqueles discípulos perdidos. E observe, irmãos, o que ele faz aqui. Ele diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. É interessante que esse argumento é semelhante ao que o Paulo vai usar lá na carta aos Coríntios também. Ele vai dizer assim: como é que tu te glorias se tudo o que tu tens, tu recebestes? Tudo que tens, recebeste. Nada é teu, como se originando em ti, mas recebeste como um dom. Aqui João Batista ele vai falar no mesmo sentido, só que numa linguagem diferente. Ele vai dizer assim: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Tudo o que você tem, tudo o que você possui, toda a boa dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. Tiago vai dizer que tudo que nós temos vem de Deus. A mensagem da Escritura é: tudo nós recebemos de Deus. Nós, o que temos vem de Deus. O que não temos é porque Deus que não nos deu. Foi Deus que não quis que tivéssemos. Ponto. O que eu tenho foi Deus que me deu. O que eu não tenho é porque Deus não me deu. Por isso que Paulo vai ensinar o contentamento. Isso aqui já foge um pouquinho do assunto, mas eu queria acrescentar aqui para relacionar a Escritura com a Escritura. Quando a palavra de Deus vai falar em contentamento e ser contente, quer dizer que eu fico contente, eu fico satisfeito com o que Deus me dá. Então, o que Deus me dá, amém. Não que eu não possa orar e que eu não possa buscar coisas que ainda não tenho. Sim, eu farei isso, posso fazer isso, desde que sejam lícitas, sejam de acordo com a palavra de Deus. Mas se Deus não me der, eu tenho que estar contente, eu tenho que estar satisfeito. Mas o fato é que João Batista vai dizer assim: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Esse é o primeiro princípio que ele vai corrigir a religião falsa, porque a religião falsa coloca o homem acima de Cristo. E aí João Batista vai dizer assim: espera aí, quando vocês estão colocando o homem acima de Cristo, é porque vocês não estão olhando para aquele que dá todas as coisas. Em outras palavras, vocês estão querendo ver as coisas como elas... vocês estão querendo... Vou explicar melhor aqui. Vocês desejam que a coisa seja de acordo com o pensamento de vocês, com a crença de vocês, com as ideias de vocês. Ou seja, para vocês, João Batista é mais importante que Jesus. Isso que está na mente de vocês. E vocês estão lutando por isso, e vocês querem que seja assim, e vocês estão ressentidos, porque quando vocês olham, não está acontecendo isso, ao contrário, João está diminuindo, e Jesus está crescendo. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que olhar as coisas não de acordo com a opinião de vocês, não de acordo com o que vocês gostariam que fosse, mas vocês têm que se conformar com o projeto, o plano, o propósito de Deus, a verdade que vem de Deus. E há uma verdade que vocês estão esquecendo: ninguém tem alguma coisa a não ser que Deus lhe conceda. Ou na linguagem de João, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. E aí ele continua explicando: bom, quem sou eu? Quem é João? Eu sou o que Deus me fez ser. O que eu tenho? O que eu possuo? Qual é o meu ministério? Qual é o meu papel? Eu tenho, eu possuo e eu exerço o ministério e o papel que Deus me deu.
E o que Deus me deu? Ele vai falar no versículo 28, observe: vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Eu não sou o Cristo, eu não sou o ungido, eu nunca disse. Aqui está, vocês esqueceram de ouvir o meu testemunho, aquilo que eu falei antes. Eles ouviram a pregação, mas eles não criam na pregação. Vocês esqueceram de ouvir o que eu venho falando desde sempre. Vocês são testemunhas, eu chamo vocês para comprovação. Vocês não lembram que desde o início eu tenho dito: eu não sou Cristo, eu não sou Cristo, mas quem eu sou? Eu sou seu precursor, eu sou aquele que fui enviado adiante dele, eu sou aquele que fui enviado para dizer assim: olha, vem um aí, vem o Cristo, esse é o Cristo, esse é o Salvador, esse é o Cordeiro, a ele vocês devem ir, nele vocês devem crer, ele está vindo. Eu sempre dizia isso e sempre dizia assim também: mas eu não sou eu não sou o Cristo, eu sou apenas o seu o quê? Precursor. Exatamente para prevenir esse erro de vocês, quem deu a mim esse papel de precursor, de quem eu recebi? Verso 27: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Pois bem, o que eu recebi do céu não foi a posição de ser o Cristo, mas foi a posição de ser o quê? O enviado adiante dele. Eu sou esse, e eu estou muito feliz, muito contente, muito alegre em receber esta posição. Eu me contento, eu fico feliz, eu fico satisfeito com essa posição, e eu não quero outra. Eu não estou falando aqui com ministros da palavra, quem sabe, né? Alguém no futuro será. Mas o verdadeiro fiel ministro da palavra deve se contentar em ser o quê? Um ministro da palavra, e não o centro das atenções, e não o adorado, e não o Cristo, porque Cristo é um só. É a quem pregamos, mas isso serve para todos nós, irmãos. Ele está aqui corrigindo, ele está dizendo assim: parem de olhar as coisas como vocês querem, mas olhem as coisas como Deus estabeleceu. Eu disse para vocês desde o início: eu não sou o Cristo, eu sou só o seu precursor. Vocês estão me colocando como Cristo, vocês estão me colocando como Salvador, vocês estão me colocando como centro. Esse é o problema de vocês. Por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês não estão aceitando o que vem de Deus, vocês não estão se contentando, vocês não estão satisfeitos com o que vem de Deus, vocês querem outra coisa que não vem de Deus. É como, relacionando, irmãos, lembrando agora o texto da Escritura, é como Eva, que insinuada por Satanás pela serpente, quis mais do que Deus tinha dado a ela, quis comer o fruto proibido. Vocês não aceitam, vocês não se submetem àquilo que Deus tem estabelecido. Mas eu sempre tenho dito: eu não sou Cristo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. João Batista diz: eu estou muito, muito feliz. Ele vai usar aqui uma ilustração, meus irmãos, no versículo 29, que é uma ilustração muito bela. Ele vai dizer assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Olha o que ele diz, irmãos, vou ler de novo: aquele que tem a esposa. Quem é que tem a esposa? Vamos pensar assim, tá? Eu vou falar logo aqui para vocês entenderem a ilustração. Aqui ele está pensando, João Batista está pensando num costume da época em que o amigo do esposo, ele preparava toda a festa, e organizava a festa e comandava tudo, preparava tudo. Ele é o amigo do esposo. Você tem então o esposo, você tem a esposa, um homem e uma mulher, eles vão casar. O amigo ama o esposo, é amigo dele, quer o bem dele, se alegra com ele, está muito feliz porque ele vai casar, está muito feliz em fazer a festa, está muito feliz em preparar tudo aquilo, ele olha com alegria para aquele casal.
E quando ele ouve a voz do esposo, o que é que diz o texto? Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo que lhe assiste o ouve. Alegra-se com a voz do esposo. Meu amigo está aí. Meu amigo vai casar. João Batista diz: pois bem, eu sou amigo de Jesus, do esposo. Eu não sou o esposo é Cristo, o esposo é Jesus. É Ele que vai se casar com a esposa. Quem é a esposa? A igreja. A igreja é a esposa. Os eleitos de Deus. Aqueles por quem Jesus veio morrer. Aí você pega, né? Por todo o Antigo Testamento, Deus vai se tratar como o esposo de Israel, do povo de Deus. Você chega no Novo Testamento, todo o tempo, a ilustração do esposo e da esposa. Você pega Efésios capítulo 5, sempre volto nesse texto, né, irmãos? Ali é básico. 5, a partir do verso 18, o que é que Paulo vai falar? Ele vai começar a falar de uma vida cheia do Espírito Santo, da submissão uns aos outros. Aí vai falar: maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele, Jesus, é o esposo. Ele veio morrer por nós. Ele é o Redentor. Ele é o Verbo. Ele é o nosso marido. Ele é o nosso esposo. Nós somos a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa. Nós somos aqueles que estávamos perdidos. Somos aqueles que estávamos desonrados. Somos aqueles que estávamos debaixo da ira de Deus, afundados no lamaçal de nossos pecados. Estávamos sem esperança nenhuma. Estávamos sem salvação. Éramos como uma mulher desonrada, mas o nosso amado Salvador Jesus Cristo se encarnou, veio a este mundo, se tornou homem como nós e levou sobre si as nossas cargas, os nossos pecados, as nossas dores, a nossa fraqueza, pagou o preço dos nossos pecados na cruz, nos lavou com seu sangue, está adornando essa noiva, está preparando essa noiva. Já tenho falado aqui aos irmãos, essas coisas todas estão aí no casamento. O casamento foi criado, meus irmãos, para ilustrar essa relação entre Cristo e a sua igreja. É por isso que as mulheres, elas são mais vaidosas, mais cuidadosas, mais bonitas, mais belas. Por quê? Porque em tudo isso Deus está mostrando: aí está a minha igreja. A minha igreja, ela é linda e eu vim salvá-la. Eu sou o esposo que vem salvar a frágil igreja, a frágil mulher que estava perdida, abandonada, suja, miserável, desonrada, mas eu vim purificá-la. Eu vim embelezá-la, eu vim aperfeiçoá-la, e naquele grande dia eu vou apresentá-la a mim mesma. É isso que o Senhor Jesus diz o tempo todo: pura, santa, sem defeito, linda, como uma bela noiva, linda de se ver. O esposo é o amor. Leia Cantares. O esposo é o amor da esposa. A esposa se deleita no esposo. A esposa o quer estar com ele para sempre. O esposo a ama. Cristo é o esposo, meus irmãos. E agora, quem é João Batista? João Batista é o alegre amigo do esposo, que trouxe o esposo à noiva e disse: aqui está o seu esposo. E hoje, o que ele está vendo? Quando ele recebe a notícia, os discípulos vêm e dizem assim: ô mestre, o senhor não sabia que todos estão te deixando e todos estão indo para Jesus? Ele diz assim: amém. Foi para isso que eu vim trazer o quê? O esposo para a esposa. Eu vim para isso e louvado seja Deus, eu me alegro com isso, eu estou contente, porque essa é a minha posição. Eu não sou o esposo, eu não sou o noivo, eu sou o amigo que prepara a festa, que diz assim: olha, aqui está o esposo, venha esposa. E eu me alegro, porque eu estou ouvindo a voz alegre do esposo, recebendo a sua esposa. E eu me contento e eu me alegro em ver
o esposo sendo exaltado, sendo amado, sendo buscado, sendo crido e desejado pela esposa. E é isso que tem que acontecer. Eu não quero isso para mim, porque eu não sou o esposo, eu sou o amigo, eu sou o precursor. Eu assumo a minha posição, eu me coloco no meu lugar e eu me alegro com o que está acontecendo. Aí finalmente vem um grande versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ah, meus irmãos queridos, não demorou muito, João Batista foi preso. Não demorou muito, ele foi morto. Mas ele passou tudo isso. Teve as fraquezas dele, teve as tristezas, era humano. Não é o meu texto hoje, né? Você poderia ler outro texto. Até li com os irmãos hoje de manhã sobre uma questão. Quando ele manda os seus discípulos perguntarem a Jesus, ele teve as fraquezas dele, mas a alegria dele, preso, ameaçado de morte, sabendo mesmo que ia morrer, ele tinha vindo para isso, ele tinha vindo para sofrer, porque era um profeta do Senhor, mas a alegria dele era: Cristo está crescendo, a glória dele. O ministério de João Batista é um ministério passageiro, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, mas ainda assim passageiro, humano, destinado a perecer, a se encerrar. Tinha um limite. Assim como nós pensamos em todos os profetas do Antigo Testamento, todos os profetas do Antigo Testamento foram homens de Deus, usados por Deus, mas também morreram, passaram. Mas todos eles apontaram para aquele profeta dos profetas que nunca vai passar, Jesus. Davi também teve um ministério glorioso, um reinado poderoso, durou algum tempo. Ele é um tipo de Cristo, o rei vindouro. Mas Davi morreu, Davi passou. Mas todo o tempo, quando você lê os Salmos, eu tenho procurado mostrar isso nas nossas exposições das terças-feiras, todo o tempo ele está apontando para Jesus, ele está falando daquele que viria, ele está falando de que a sua semente permaneceria, e isso iria se cumprir somente na vinda desse Messias, desse Redentor. Ele já começa falando isso lá no Salmo 1, aliás, Salmo 2, perdão, em que ele fala: beije um filho, beije um filho. Esse é o rei ungido. Todos os ministérios humanos são passageiros e diminuem, e é para acontecer mesmo isso. Um dia todos os pastores fiéis vão morrer, irmãos, e eles não estão preocupados muito com isso. Eles sabem que um dia eles vão se apagar, a lâmpada vai apagar, um dia vai chegar a noite para todo mundo, um dia vamos passar. Mas enquanto é dia, trabalhemos pregando, ensinando e falando daquela luz que nunca se apaga, daquele que nunca diminui, nunca se esvai e nunca se aniquila e nunca tem o seu fim. Vamos sempre falar daquele que, enquanto nós diminuímos e nós ficamos velhinhos e nós ficamos fracos e nós morremos, mas a glória dele cresce cada vez mais, o nome dele cada vez mais é anunciado, e é isso que importa, porque ele é o Salvador, e um dia ele vai nos trazer de volta, ressurreto também, como ele ressuscitou. Novamente nós vamos ressuscitar, melhor dizendo, como ele ressuscitou, e nós temos que olhar para ele que tem que crescer, ele que tem que aparecer, ele que tem que ser proclamado, porque ele é o Redentor, ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é o noivo, ele é aquele que veio morrer pela noiva, o Salvador da noiva. Então os mensageiros, os profetas, os reis da antiguidade, os apóstolos, os pastores, os fiéis ministros do Evangelho ao longo da história, todos eles têm que diminuir, todos eles têm que desaparecer, e Cristo tem que ser exaltado. E é isso que João Batista está dizendo, é necessário, é isso mesmo que tem que acontecer. Ah, vocês estão me dizendo que o meu ministério está acabando, mas ia acabar mesmo. Vocês estão dizendo que as pessoas estão buscando cada vez menos a mim, cada vez batizando-se menos e mais buscando a Cristo e mais sendo batizados por Cristo, mas é isso que tem que acontecer, porque ele é o Salvador, ele é o noivo. Então que ele cresça e que eu diminua. Essa é a correção, meus irmãos,
para o problema da religião, que valoriza o homem e desvaloriza a Deus. Observe o que ele vai falar agora no versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Perceba que ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando ele fala isso, e aqui é o meu segundo ponto ainda, ele está se colocando na sua posição. Eu sou o amigo, eu sou o precursor. Eu tenho mesmo que desaparecer. Então ele está corrigindo os discípulos dele, está dizendo assim, vocês têm que entender isso, vocês têm que perceber isso, vocês têm que aceitar o que vem de Deus, e aí vocês não vão ficar pensando dessa maneira incorreta. Aceitem o que Deus está determinando. Eu não sou Cristo, eu não sou aquele que tem que crescer, eu tenho que diminuir mesmo, e ele tem que crescer. Aí agora ele vai falar da posição de Cristo, irmão. No verso 31 ele diz então, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Agora ele vai falar de Cristo. Cristo é superior a todos por um simples fato, meus irmãos, que faz toda a diferença, porque Jesus vem de cima. Essa é a diferença dele para João Batista, para todos os homens, é que todos os homens são da terra, todos os homens nasceram da terra, nasceram aqui, mas Cristo é do alto, Cristo é de cima. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, como eu sou da terra, apesar de meu testemunho ser verdadeiro, apesar de que eu tenho um ministério verdadeiro, é isso que o João está dizendo, mas eu sou terreno, eu sou humano, como todos vocês. Então vocês têm que olhar para aquele que vem do céu. Aquele que vem do céu é superior. Eu sou só um terreno, só um humano. Ele encerra no versículo 31 dizendo, aquele que vem do céu é sobre todos. Por isso vocês têm que valorizar a ele, porque ele está acima de todos, vem do céu. No verso 32 ele diz, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E aí ele dá uma notícia muito triste, irmãos, e ninguém aceita o seu testemunho. Você sabe que quando ele fala isso aqui, eu fico imaginando João Batista olhando para os discípulos e dizendo assim, vocês são um desses, pelo menos até esse momento, vocês não têm aceitado o testemunho daquele que vem do céu. Ele tem dito que ele é o Salvador. Vamos olhar aqui, irmãos, para o capítulo 3, versículo 13. No capítulo 3, no versículo 13, o Senhor diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus está dizendo, eu sou como aquela serpente estava apontando para mim, eu tenho que morrer na cruz, eu tenho que morrer pelo meu povo, e todo aquele que crê em mim não vai perecer, mas terá a vida eterna. Eu vim do céu para trazer esta mensagem para vocês. É isso que Jesus está dizendo, eu sou o Salvador, eu sou o Redentor, eu sou o noivo, eu sou o que vim salvar a igreja, então creiam em mim. Esses discípulos, exatamente esses discípulos, tinham ouvido isso do próprio João. O que João disse? Eis o Cordeiro de Deus, ok, irmãos? Que tira o pecado do mundo. E eles não estavam crendo. João agora olha para eles e diz, versículo 31, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é do céu, é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, o quê? O que está no céu, o que está na Trindade, o que foi decidido na Trindade. Ele é o Filho, ele está com o Pai, ele conhece os planos do Pai, de salvar o seu povo no Filho. Então ele veio e disse isso, ele testemunhou isso, ele testificou isso. É o que está dizendo no versículo 32, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. O mundo não aceita, os judeus não aceitaram. João diz isso logo no início do seu evangelho. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1,
no versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele está dizendo, ele veio para o mundo não o conheceu. Veio para os seus. Quem são os seus? Para o que era seu, os judeus, e eles também não receberam. Mas teve quem recebeu. Quem foi que recebeu? Quem nasceu não da carne, não do homem, mas de Deus. Vamos fazer aqui a comparação com o que João Batista diz agora nos versículos que nós lemos. Vamos ler o versículo 32 e 33. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Vamos fazer uma comparação. Lá ele diz, o mundo não ouve, os judeus não ouvem, mas aqueles que ouvem são feitos filhos de Deus. Quem são esses? Os que nasceram de Deus. Isso quer dizer que para alguém ouvir, Deus tem que operar, senão não ouve. João olha para eles e diz assim, vocês não têm ouvido até aqui. Ele veio do céu, ele testemunha, mas vocês não creem. Eu apontei para ele, mas vocês não creem. Vocês estão dizendo que ele é mentiroso. Vocês estão dizendo que eu sou mentiroso. Vocês estão dizendo que Deus é mentiroso, porque foi Deus que o enviou. Se vocês crerem, porém, vocês estarão testificando que Deus é verdadeiro. Olha o que ele diz no versículo 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Quando alguém crê que Jesus é quem ele diz ser, quando alguém crê no testemunho de João Batista, esse alguém está dizendo que Deus é verdadeiro, porque Deus é que está dando o testemunho através deles. Mas ninguém crê, ninguém ouve, ninguém atende, a não ser que, como diz lá o capítulo 1, você não precisa abrir não, no capítulo 1, no versículo 13, que diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tem que ter um milagre no coração do homem, para que o homem aceite o testemunho de Jesus, aceite o testemunho de João Batista. Então, irmãos, olha só que coisa. Para que alguém seja livre de valorizar os homens, até os verdadeiros ministros, e da religião humana que rebaixa Cristo, exalta o homem, para que alguém creia, Deus tem que derramar o seu poder e a sua graça. Só Deus pode nos livrar da falsa religião, e Ele faz isso, irmãos, na vida daqueles que Ele quer salvar. O texto, então, estou juntando escritura com escritura. O texto vai dizer, vamos ler de novo o versículo 33 do capítulo 3. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aí ele continua dizendo, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Ele fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Se você ouve Jesus, se você crê em Jesus, João aqui, Batista, está dizendo que você está confirmando o testemunho de Deus, está dizendo que Deus é verdadeiro. Ele diz, eu vou explicar por quê. Porque Jesus fala as palavras de Deus. Jesus é o próprio verbo, ele fala as palavras de Deus. E mais, na segunda sentença do versículo 34, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Jesus foi aquele homem, ele era Deus homem, o Deus encarnado. Ele foi aquele que recebeu o Espírito Santo sem medida, na sua plenitude de poder, de unção, de graça. Ele tinha plenitude, ele era pleno do Espírito Santo, ele não recebeu o Espírito por medida. Então tudo que ele falava, tanto ele é o verbo de Deus, como ele sendo homem, recebeu toda a capacitação para que tudo que ele falava, tudo que ele falasse, melhor dizendo, fosse a pura palavra de Deus. Então quem crê nele, crê em Deus. Porém só crê
Tanto Jesus vem de Deus, e tanto Jesus é cheio do Espírito, tanto Jesus é pleno do Espírito e fala a palavra de Deus, como só crê nele quem o Espírito Santo, em quem, aliás, só crê nele a pessoa em quem o Espírito Santo age, que nasce de quem? Segundo o capítulo 1, de Deus. Aí nós voltamos para o início do capítulo 3. Só quem nasceu de novo. O novo nascimento é que de fato nos livra do engano da falsa religião. E aí no versículo 35, irmãos, ele diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Ele encerra a sentença dizendo isso para aqueles discípulos. Preste bem atenção, vocês. Ele diz para os discípulos, ele diz para todos nós. Preste bem atenção. Se vocês continuarem resistindo a Jesus, vocês não têm salvação. Se vocês continuarem me colocando no lugar, na posição que não é minha, mas é só pertence a Jesus, vocês estarão dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus exaltou Jesus. Jesus é o Messias, Jesus é o noivo, Jesus é o Cristo, Jesus é o único que pode salvar. Então ele diz no versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, será salvo, pertence ao reino, está salvo, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, aquele que resiste, como vocês têm resistido até agora, é isso que João Batista está dizendo para aqueles discípulos, não terá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eles não estão debaixo, então, da benevolência, da graça, do amor de Deus. Se eles resistem ao Cristo, o que está permanecendo sobre eles é a terrível ira de Deus. Terça-feira passada eu fiz a exposição aqui do Salmo 90, irmãos. E os irmãos podem, quem não esteve aqui pode assistir na internet. O Salmo 90 apresenta a ira de Deus de maneira terrível, irmãos. Mas Jesus veio nos livrar o seu povo, livrar a sua noiva da terrível ira. Qual é o sentido aqui então, irmãos? Não valorize os homens, não ponha os homens no lugar de Cristo. Essa é a mensagem central desse texto. Olhe para Jesus, porque só em Jesus há o quê? A vida eterna. E quem não crê em Jesus, sobre ele permanecerá a ira de Deus. Eu queria encerrar com algumas palavras finais, meus irmãos. Nós aprendemos aqui hoje à noite que a falsa religião, a religião humana, a religião do coração humano, leva até mesmo a valorizar, até mesmo ministros fiéis, e os coloca no lugar de Jesus. Isso é fatal. Isso faz a pessoa perder a alma. Sobre ela vai permanecer a ira de Deus. Se ela colocar o homem no lugar de Jesus. Não faça isso. Olhe para Jesus. Creia em Jesus. Confie apenas nele. Talvez você diga: pastor, eu não tenho conseguido crer. Eu estou cheio de dúvidas. Pois bem, deixa eu falar para você outra coisa. A incapacidade e a incredulidade é próprio da nossa natureza humana, que resiste à verdade. Mas o que eu procurei mostrar para vocês, irmãos, é tanto essa verdade dura de que nós, por natureza, somos incrédulos, e é isso que está aqui no versículo 32, quando ele dizia: aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Isso aqui somos todos nós, na nossa natureza pecaminosa. Nós não aceitamos o testemunho de Jesus. Mas ele diz no versículo 33, e aquele que aceitou o seu testemunho. Isso quer dizer que tem gente que aceita. Quem é que aceita? É quem Deus opera a graça. Se você não tem conseguido crer, se você tem dúvidas, vá a Deus e diga: Deus, tem misericórdia de mim. O meu conselho é duplo, irmãos. Vou colocar assim, melhor dizendo, é triplo. Vou dar 3 conselhos finais. Primeiro, não ponha nenhum homem no lugar de Cristo. Não ponha. Por mais fiel que ele seja, por mais até que ele seja um ministro fiel, ele não pode assumir a posição de que é só de Jesus. Segundo, creia em Jesus. Olhe para ele como Redentor e Salvador. Confie nele.
Paulo vai dizer em Romanos 10: com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Creia em Jesus como único Salvador, arrependa-se dos seus pecados, confie só nele, porque ele é o Redentor, ele é o Salvador. Terceiro lugar, se você diz: eu não consigo crer, pastor, é verdade, por você não consegue mesmo crer, mas Deus pode mudar o teu coração, Deus pode te dar graça. Então vá a Ele e peça graça. Você que tem dúvida da sua salvação, você que tem dúvidas, não fique assim, mas não fique paralisado nisso, ou não se acostume nisso, mas vá a Deus, clame graça, suplique graça, diga: Deus, só o Senhor pode me salvar, só o Senhor salva em Cristo, e salva no sentido de que não somente dás a Cristo e salvas por meio de Cristo, mas até a fé é o teu dom. Então, Senhor, me dá o dom da fé, opera a graça no meu coração. No final, meus irmãos, eu quero lhes declarar que quando Deus opera, vai acontecer o que João Batista desejou no versículo 30, o que? É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Quando o Evangelho opera, quando você estuda a história da igreja primitiva, quando você estuda a história da igreja e você estuda os grandes movimentos, reais movimentos do Espírito Santo, de avivamento, de volta à Escritura, sabe o que aconteceu em todos esses momentos? O homem diminuiu e quem apareceu? Cristo. Vamos orar para que cada vez entre nós o homem desapareça e Cristo seja exaltado. E se isso acontecer, significa que as pessoas estão sendo salvas, a igreja está realmente surgindo, significa que a noiva está sendo trazida para o noivo, adornada e preparada para o grande dia do retorno do noivo, o nosso amado Senhor Salvador Jesus Cristo, que em breve vem nos buscar. Que Ele seja exaltado, que Ele cresça e que o homem diminua. Amém.